Olá, é, tudo bom? Bom, voltando a fazer um vídeo aqui, recentemente eu recebi uma dúvida de uma usuária, onde ela estava com uma dúvida específica sobre, nesse caso aqui dessas bocas, né, num bueiro aqui de grota, por exemplo, aonde eu tenho aqui, se esse bueiro for de 2 metros o seu diâmetro, né, não teria uma boca correspondente, aqui a máximo seria de 1,5 metro. E ela tentou, né, fazer aqui o Edit Network, utilizando aqui o CultureKit Brasil, tá? E aqui eu tenho o Edit Part List, né? Eu vou editar essa mesma part list aqui. E eu vou aqui em estruturas, né? Então, por exemplo, aqui na boca, eu vou Add Part Size. E aqui eu tenho aqui Add All Sizes, tá? All Size. E eu dou OK e acaba adicionando todas as partes e não tem a de 2 metros. Por que que não tem a de 2 metros? Porque quando acontece que eu importei todas os tamanhos, é porque o catálogo não foi configurado para isso, tá? Então, a gente precisa configurar o catálogo em si para aparecer todos esses, para aparecer alguma medida que não está aqui configurada, tá? E é o que eu vou fazer aqui. Para a gente configurar o catálogo, tá? Eu vou dar OK. Eu vou vir aqui em Home, né? Create Design, e vou aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu posso setar o catálogo, tá? Então, no caso aqui já está setado o catálogo, tem outros catálogos. Os catálogos são esses conjuntos de part lists, né? Que foram configurados e que geralmente eles são configurados aonde? No Part Builder. Podem ser desenhados dentro aqui do AutoCAD, Civil 3D ou do Inventor, importado para cá o modelo 3D, e ali configurado os elementos, né, dentro do Part Builder. Algumas pessoas acham um pouco complexo a configuração dentro do Part Builder, etc., mas junto com a parte de utilizando um Inventor, dá para conseguir fazer umas coisas bem interessantes. Esse daqui vai ser uma coisa mais geral, né? Um início para vocês irem perdendo um pouco o medo do Party Builder. Daria para criar, sim, algumas coisas bem interessantes, tá? Então, dentro do Party Builder, eu clicando aqui, ele vai abrir os catálogos, que são basicamente dois, né? O de tubos e o de estruturas. E dentro de estruturas, eu tenho aqui inlets, outlets, que é onde está o boca, né? Que é exatamente esse daqui, tá? Tem outros aqui, né, que já foram configurados, tem aqui o boca tipo 2 também, que foi configurado, mas eu vou focar nesse daqui do boca, tá? Para configurar esse algo, né, adicionando uma componente auxiliar, eu vou aqui em Modify Part Size, que é basicamente todas as configurações que podem ocorrer. Então, eu tenho um arquivo, ele vai abrir o arquivo da part size, né? Então, é o boca para bueiro. Esses arquivos, eles são abertos, eles são dentro do Civil 3D, tá? Qualquer um pode editar esses arquivos, pode melhorar, que é o caso que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou puxar aqui, isso daqui é o Part Builder, tá? Ele é o elemento em si do Part Builder. Então, eu vou clicar aqui eu tenho várias opções, né? Então, Part Configuration, configurou o nome, configurou a parte de modelagem, os planos onde são configurados, tem uma série de elementos. Então, por exemplo, que foi configurado o fundo, a geometria, eu tenho a linha, né? Então, no caso aqui, ele mostra rapidamente uma linha 2D, as constantes, os constraints, né? Onde eles estão fixos. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho esse rebaixo, deixa eu achar aqui são as dimensões. E uma coisa interessante para vocês irem sabendo, tá? É só mais aqui nesse exemplo, para vocês entenderem como que funciona, nem tanto como, nem vamos configurar tanto alguns elementos. Eu aperto o Shift e o Scroll, né, do mouse aqui, eu consigo visualizar esse Part Builder, esse elemento 3D melhor, tá? Aqui, né, eu tenho, por exemplo,
alguns elementos aqui que ele vai mostrando. Então, LEN A10. O que é o LEN A10, né? Depois eu vou mostrar para vocês especificamente. É a altura exatamente, ele vai mostrar aqui, ele pôs ali num azul um pouquinho mais forte, o que é ele? Não é o tamanho da linha que ele highlight, né? Que ele põe ali o azul mais forte, mas sim a diferença entre as duas linhas, tá? Só para você, é a mesma coisa que o LEN A9, é a diferença entre essa linha menor e a linha maior. Então, são as medidas que ele configura. Que só a título mesmo para a gente saber. Direto ao ponto, tá? Eu vou configurar alguns parâmetros aqui de tamanho, tá? Vou configurar alguns parâmetros de tamanho. Então, é a mesma coisa que eu comentei. Todos os tamanhos, eles estão aqui especificados, tá? Então, se eu der o Edit, né, o botão direito Edit, pode ser aqui em cima também, Edit Values, ou aqui Configuration, Calculation, tudo vai entrar dentro do elemento aqui que a gente vai aparecer essa tela com um monte de números. Tem esse botão aqui está um pouquinho pequeno, porque o meu computador ele desconfigura algumas configurações de tamanho de botão, mas esse botão aqui, o Outside Column Test, ele vai deixar do tamanho todo correto, né? E você vai ver aqui que existem algumas opções, né? Alguns elementos que estão configurados e eu consigo saber. Então, por exemplo, essa configuração específica aqui, né? O SHBTH, né? Ele é o quê? Ele é o Head Wall Base Thickness, altura da base ali do head wall. O que é o head wall? É esse elemento. Eu vou mostrar aqui para vocês, especificamente aqui, eu tenho isso daqui. Então, o SHBT é esse daqui, o SBSH é esse, o LEN A2 é esse daqui, o LEN A1 é aqui por trás, o LEN A9 e o SHBW, tá? Esses são os elementos que, olhando, né, a gente conseguiu configurar. Eu consigo ter a configuração precisa de cada um desses aqui. Eu estou vendo o 0,60, 80, 1, 2, e eu tenho aqui dessa coluna para a esquerda, eu configuro os elementos todos, alguns são constantes, né, dá para ver aqui, né, ele aparece aqui table, quer dizer que calculado. Eu inferi esse número, isso é, eu digitei esse número aqui na tabela. Quando eu clico aqui e aparece constant, quer dizer que esse número é uma constante e ele não vai mudar, que não é uma variável, eu não vou inferir esse número. E daí, todos esses daqui, desse lado, daqui para cá, ou eles são uma constante, então aqui é uma constante, esse é uma constante, esse é uma constante, e aqui, ou alguns são cálculos. No caso, esse cálculo aqui, ele coincide, né? Então, o LEN A2, né, o tamanho aqui, ele é coincidente com o SBSH. E o LEN A4 a mesma coisa com o W, o LEN A5, e aqui alguns coincidentes, só esse daqui mesmo, que é o WOF1, ele é um cálculo do WPOF2 dividido, né, por 2 ou multiplicado por meio, que dá a mesma coisa, e aqui é a mesma coisa, só que pegando os mesmos números. Então, todos eles para cá, eu não me preciso preocupar. Como eu quero criar uma boca simples de tubo de concreto, eu vou clicar aqui no número 5 e eu vou dar um botão aqui, tem um new, botãozinho pequenininho aqui, eu clico no new e ele vai criar. O único problema é que ele cria lá no final, tá? Então, aqui, boca BSTC DN de 2 metros, que é o que eu quero, tá? E eu vou configurar os elementos que estão... os elementos que estão aqui do lado esquerdo. Bom, aqui depende muito do padrão, né, da onde está. Eu peguei um padrão aqui, que não é usual ter essa boca, né, com mais de 1,5 metro, mas eu peguei de um projeto que eu já tinha e eu vou passar os valores para cá, tá? Então, no LEN A1, certo? Para vocês lembrarem aqui, em A1, ele é essa parte externa aqui da minha boca, tá? Ele tem, nesse caso aqui,
3,4 metros. Tá? O lenha 9 é a mesma coisa, para vocês saberem, né? Ele só é essa diferença aqui. Na verdade, aqui, só para deixar claro, tá? E, então, é 400. O SBSH é essa área externa, tá? E aqui, ele, para altura de 2 metros, ele vai ter 3,100. O SBW, só para vocês saberem, né? Ele é uma abreviação de Head Wall Base Width, né? Então, Head Wall é aquela cabeceira, né? Base Width, que é essa base lá no final, né? Então, ele tem a abertura da ala, então eu tenho 5,652. E por último, eu tenho aqui o thickness, né? Que a gente tinha comentado, que é a parte interna de 2,900. Ok? Então, são esses elementos, eu vou dar o OK. Eu vou vir aqui e vou salvar. Demora um pouquinho, porque ele está processando, calculando algumas coisas. Logo ele vai liberar. Salvei. Quando eu fechar aqui, ele vai fechar tudo. E agora, o que eu vou fazer é exatamente o processo de vir aqui, vou dar o Edit Network, eu vou abrir aqui a minha part list, eu vou editar a minha part list, eu vou aqui já estou aqui nas estruturas, vou na book, vou Add Part Size, vou clicar aqui em Add All, de novo, tá? E ele vai adicionar aqui o BSTC, a essa que a gente criou, eu vou mudar aqui o estilo para boca de bueiro, e é isso, tá? Vou dar o OK. Ficou fora ali da sequência, mas é o que a gente consegue fazer. E eu vou vir aqui, vou swap part, e eu posso selecionar agora a nova boca, já com os seus elementos calculados. Então, ele já colocou aqui, eu vou dar o swap part aqui também nesse outro. Então, a gente vai ver aqui a boca de bueiro já reconfigurada e aparecendo aqui em 3. Tá bom? Então, esse é só uma pequena dica, uma aula rápida de como editar no catálogo de componentes. Tá bem? Obrigado, até mais.